O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52, fala acerca do crescimento de Jesus, do seu desenvolvimento durante a sua adolescência. O texto nos diz que Jesus crescia em sabedoria, ele crescia em estatura e também em graça diante de Deus e também dos homens. Sabemos que o crescimento de Jesus, o seu desenvolvimento em sabedoria, corresponde então ao desenvolvimento intelectual, conforme nós já falamos aqui. O crescimento em estatura de Jesus, ele corresponde a um desenvolvimento físico. E hoje eu quero tratar com vocês acerca do crescimento de Jesus em graça diante de Deus. Esse crescimento de Jesus em graça diante de Deus, ele corresponde então a um desenvolvimento espiritual. Isso mesmo, a um desenvolvimento espiritual. Se nós sabemos que a partir do momento que nós decidimos entregar a nossa vida para Cristo e segui-lo, é necessário então crescer, estes aspectos de crescimento precisam fazer parte da nossa vida. E falar de graça diante de Deus, que corresponde ao desenvolvimento espiritual, é muito importante. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 18, ele orienta a igreja a buscar esse tipo de desenvolvimento. Ele pede para que a igreja cresça, tanto em graça, como também no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o próprio apóstolo que andou com Jesus, ele fala acerca da importância desse desenvolvimento, do desenvolvimento espiritual. Mas, afinal, o que pode significar, então, um crescimento em graça? Nós sabemos que é um desenvolvimento espiritual, mas de que maneira nós podemos esmiuçar melhor este assunto? As Escrituras podem nos responder um pouco acerca disso. Crescer em graça, se desenvolver espiritualmente, significa, então, deixar notório, evidente, a transformação de Cristo que há em nós. E o que há nesta vida transformada? Se é deixar evidente e notório a transformação de Cristo em nós, o que deve ter então? Ou seja, quais são os elementos que devem então fazer parte da vida daquele que anda com Cristo e começou a se desenvolver espiritualmente? Quero tratar aqui de alguns elementos que são importantes no desenvolvimento espiritual. Então, ter uma vida transformada é ter uma vida regada pelo fruto do Espírito, conforme o apóstolo Paulo nos orienta no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. A Bíblia trata disso. É também ter uma nova mentalidade, conforme nós sabemos que Paulo também orienta a igreja que estava em Roma, no capítulo 12 do livro aos Romanos, no versículo 2. Precisamos ter uma mente transformada. Então, ser transformado faz parte, então, ter agora uma mente totalmente modificada, transformada, com uma nova mentalidade. Isso faz parte do desenvolvimento espiritual. Ter uma vida, então, transformada, se isto é a principal característica, deixando, então, notório uma vida em Cristo, de crescimento, também é sinônimo de uma pessoa que agora é praticante da palavra de Deus, não somente ouvinte. Aquele que decide seguir a Cristo e quer crescer, ele precisa entender que é necessário não somente ouvir a palavra, mas também praticá-la. Isso é fundamental. Nós precisamos entender que a palavra, ela começa a ficar evidente também em nossas vidas, essa transformação passa a ficar clara não somente para nós, mas também para o mundo, para aqueles que nos acompanham, a partir do momento que, então, ouvindo a palavra, aprendendo esta palavra, começamos a colocá-la em prática, conforme o próprio apóstolo Tiago orienta a igreja, no capítulo 1 do seu livro, versículo de número 22. Esta vida transformada, essa vida de desenvolvimento espiritual, também significa ter uma vida agora espiritual madura, como um ser espiritual de verdade. O livro de 1 Coríntios, capítulo 2, entre os versículos 14 e 15, deixa isso para nós muito claro. Trata deste assunto. Eu quero ler. Versículo 14 de 1 Coríntios, capítulo 2, diz assim, que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois elas lhe são absurdas,
e não pode também entendê-las, pois elas se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual, ele compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Ou seja, o homem natural, o ser natural, aquele que não se desenvolve espiritualmente, não cresce em graça diante de Deus, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Mas aquele que é espiritual, aquele que tem buscado crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual, crescimento em graça, conforme orientado por Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, este homem, ele compreende todas as coisas. E ele mesmo não é compreendido por ninguém. Então, o crescimento espiritual é deixar notório para o mundo que nós temos, então, uma vida transformada por aquele que nós decidimos seguir, que é Jesus Cristo. E se temos como base o crescimento de Jesus, que cresceu em sabedoria, em estatura e também em graça diante de Deus, nos deixando hoje uma lição de que o crescimento em graça diante de Deus precisa fazer parte da vida do discípulo, o seu desenvolvimento espiritual, então, é importante, precisamos obedecer, então, às Escrituras, precisamos, então, obedecer esta palavra, pois quem nos dá as diretrizes corretas acerca de que forma nós podemos crescer espiritualmente e o que de fato significa se desenvolver espiritualmente são as Escrituras Sagradas. Então, leia as Escrituras, entenda, estude as Escrituras e procure aplicá-la em sua vida. Este requisito também é importantíssimo para que você mostre para o mundo que realmente há na sua vida um desenvolvimento espiritual, um crescimento notório, uma vida de fato transformada em Cristo Jesus. Se você gostou desse conteúdo e você ainda não conhece este canal, você pode estar se inscrevendo e fazer parte deste canal. Se você está assistindo, já faz parte do canal, quer comentar e principalmente compartilhar com aquele que precisa aprender um pouco mais acerca das Escrituras Sagradas, não deixe de fazer isso. E nós vamos nos encontrar no próximo vídeo. Assim espero, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida.